Meus amigos, Jesus nos abençoe. É uma grande alegria estarmos unidos novamente num encontro de amigos de Chico Xavier e sua obra. E nós vamos pegar carona no final da palestra do nosso caro Bacelli. Ele termina com aquela brilhante obra do espírito de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E nos permitimos tirar uma frase de Jesus de Nazaré, que Humberto de Campos registra pela mediunidade de Chico Xavier, na frase na qual Jesus se dirige ao espírito de Eliú e diz o seguinte: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. E nós podemos aqui nos perguntar: será que esta epopeia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo teria se materializado de fato nas terras do Cruzeiro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se não tivéssemos aqui reencarnado entre nós Francisco Cândido Xavier? O que seria do Espiritismo, o que seria do Consolador prometido pelo Cristo, se um de seus principais apóstolos não tivesse vindo, quase anônimo, apagando-se, aqui em Pedro Leopoldo, nascendo em 2 de abril de 1910? O que seria de nós no Espiritismo se não tivéssemos 75 anos de dedicação ininterrupta ao Evangelho de Jesus e da doutrina espírita? Dedicação esta insuperável, que se materializou não só nas obras publicadas por ele em inúmeras editoras espíritas do Brasil inteiro, mas nos exemplos de fé, renúncia e humildade, amor e perdão que ele sempre nos deixou. Que seria de nós espíritas hoje? Será que estaríamos conscientes de nosso papel no mundo, na família, no lar, nas atividades profissionais, na inserção social de nossas responsabilidades? Não, certamente que não. Nós encontramos porto seguro na obra de Chico Xavier, e esta obra nos deu chão onde possamos pisar com segurança, trilhar o caminho da verdade e da vida que Jesus nos deixou. Nós vamos destacar aqui uma frase que o Espírito de Emmanuel escreveu em 12 de janeiro de 1949, dirigida a Rômulo Joviano. Rômulo Joviano, como todos sabem, era o chefe da Fazenda Modelo, dirigia as atribuições da Fazenda Modelo, uma instituição do Ministério da Agricultura, onde Chico Xavier trabalhou por longos anos. E Emmanuel, escrevendo no culto doméstico Arthur Joviano, na Fazenda Modelo, dirigindo-se ao Dr. Rômulo, disse assim: por Padre Nóbrega, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que desde então o serviço americano e muito particularmente o serviço ao Brasil não me saísse do coração. A tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a bandeira da cruz. Vale a execução. A bandeira da cruz prossegue.
Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Sentir-nos-emos felizes de encontrar com Ele e junto dele a paz do príncipe dos séculos, que nos acena à frente, convocando-nos à era de fraternidade e de paz, talvez em breve por vir. Esta mensagem, que está constante do livro Deus Conosco, lançado recentemente pelo Vinha de Luz, foi psicografada, como muitas outras, por Chico Xavier, no culto doméstico do Evangelho de Jesus, Arthur Joviano, na Fazenda Modelo, residência da família Joviano. Vou repetir apenas esta frase: em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Esta mensagem mostra a ascendência espiritual que sempre esteve presente nas tarefas de Chico Xavier na face da terra, auxiliado aqui em Pedro Leopoldo por inúmeros companheiros encarnados. E hoje vamos destacar a família de Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano, que o recebiam diariamente para o trabalho na Fazenda Modelo por mais de uma década, quase 2 décadas, de 1931 a 1952, quando a família se mudou para o Rio de Janeiro. E nas atribuições, depois das atribuições profissionais que ele executava com esmero, ele se dedicava à psicografia, se dedicava à recepção dos inúmeros romances mediúnicos de Emmanuel e das instruções espirituais que André Luiz depois veio escrever através dele. É a ascendência espiritual do Cristo, da esfera crística, que envolveu todo este trabalho, tendo na espiritualidade a coordenação espiritual de Emmanuel, que, revelado aqui nesta mensagem, o antigo padre Manuel de Nóbrega, o primeiro escritor de língua portuguesa no Brasil, pôde continuar a sua obra através de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos destacar neste momento a presença aqui conosco de nossa querida Wanda Amorim Joviano. Ela era filha de Dr. Rômulo e Dona Maria. No primeiro encontro nacional de Chico Xavier em Uberaba, infelizmente ela não pôde comparecer. Na ocasião, nós contamos como que a intuição espiritual, como os benfeitores espirituais nos ligaram a esta extraordinária criatura que está aqui conosco. E ela vai contar um pouco sobre este tempo, enquanto nós vamos observando cenas da Fazenda Modelo, na época em que Chico Xavier ali trabalhava e recebia as suas mensagens. Por favor, Wanda Amorim Joviano. Que Jesus nos abençoe e que Ele receba os meus agradecimentos pela presente oportunidade que nos enseja o cultivo da verdadeira fraternidade, porque baseada em seus divinos ensinamentos. Estou convencida de que esta reunião aqui foi programada pela espiritualidade, porque os oradores que tivemos a ventura de ouvir fizeram um programa muito bonito. Além de falar bonito, para mim teve uma significação muito interessante, muito bonita. O senhor Nestor Mazotti falou de um aspecto geral, de um aspecto muito bonito da história da humanidade. O senhor Carlos Bacelli falou sobre o nosso querido Chico, que nesta humanidade, né, tem uma significação ímpar para nós. E o senhor Rubens Germinazzi,
destacou a importância do livro, fazendo com que esses ensinamentos, essas oportunidades de conhecimento cheguem a todos que a procurem. E eu desejava falar sobre essa chegada do conhecimento, da beleza e tudo em nossos lares. A importância que tem o nosso lar, o lar de cada um de nós, na nossa vida, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento do Espiritismo e, naturalmente, dentro dele, a personalidade de um pai, de um amigo especial e da mãe. É importantíssimo para a construção e a elevação do nosso espírito. E eu tive a oportunidade, a beleza na vida e a responsabilidade de ter um lar assim, com estas características de um pai, de uma mãe, sempre voltados ao estudo, ao ensinamento do Evangelho, do Espiritismo, nesta vida. E também um avô que do plano espiritual nos trazia semanalmente uma palavra para nos estimular no caminho da evangelização vivida a todos os instantes. E nós sabemos que o lar congrega, muitas vezes, além desses espíritos amigos e queridos, congrega espíritos com quem nós temos que vivenciar a fraternidade, o amor cristão verdadeiro. E temos também o exemplo dos amigos. Nós temos em Chico Xavier um grande amigo, um amigo com quem nós convivemos todos os dias, não só em nossa casa, como falarei depois, mas também no trabalho. E existem vários livros que registram os primeiros momentos dos trabalhos mediúnicos de nosso querido Chico. Mas vou me referir especialmente aos trabalhos relativos ao grupo doméstico Arthur Joviano. Arthur Joviano preocupou-se sempre com o despertamento intelectual, espiritual das pessoas. E já no século II, como Neio Lúcius, demonstrou essa preocupação quando, em Roma, com a neta Célia, davam aulas aos filhos dos escravos, como relata o livro 50 anos depois. Também, no século XVII, Arthur Joviano, reencarnado com o nome de Jacques Duchesne d'Avenport, residia em Blois, na França, onde pretendia localizar sua escola de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos, antes do acesso aos monastérios do tempo, consagrados aos serviços educativos, como nos conta Emmanuel no livro Renúncia. Arthur Joviano, no século XX, deixou vasta produção literária, como atestam os seus biógrafos Nestor Macena, Conceição Andrade Arrochelas Galvão e Mário Casasanta. Foram os livros intitulados de Primeira Leitura, Ler e Escrever, Língua Pátria, em 3 volumes, Composição, em 5 volumes, Ginástica Respiratória, em colaboração com Lúcia Joviano, sua filha. Arthur Joviano, nos últimos anos de sua vida, morava com a família
em confortável casa de 3 andares, na rua Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro. E, no 2º andar desta casa, criou com suas filhas a primeira escola infantil do Rio de Janeiro, a qual, no dizer dos seus biógrafos, os técnicos reputavam muito acima do seu meio, senão pela novidade dos processos, sem dúvida pela fartura e beleza dos resultados. Desejo ressaltar que Arthur Joviano teve uma vida plena de realizações e conquistas intelectuais, eivada de sentimentos e atitudes cristãs, demonstrando a sua elevada posição espiritual. Da belíssima biografia de Arthur Joviano, feita por Nestor Macena, publicada no jornal Cidade de Barbacena, em 9/11/1943, transcreverei alguns trechos que me parecem de maior relevância. Morou muitos anos em Barbacena, Minas Gerais, onde foi tipógrafo, redator e depois diretor e proprietário do jornal A Folha. Também em Belo Horizonte, onde foi depois morar, fundou e dirigiu o Diário de Minas, o Jornal do Povo e a Folha Pequena. Iniciou-se no magistério como professor de português no Colégio Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, do qual foi um dos vice-diretores. Transferindo-se para Belo Horizonte, passou a ser diretor da Escola Normal Modelo e participou como catedrático de língua vernácula das congregações da Escola Normal Modelo e do internato do Ginásio Mineiro, tendo conquistado esses lugares em memoráveis concursos. Exercendo as funções de membro do Conselho Técnico de Instrução do Estado de Minas Gerais, foi o principal orientador da reforma do ensino primário feita por Carvalho de Brito no governo João Pinheiro. Em 1918, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde, como inspetor técnico do ensino, teve o maior destaque entre os que conheciam os problemas da instrução. Por decreto do governo municipal do Distrito Federal, foi adotado como oficial o primeiro livro de leitura de autoria de Arthur Joviano, no qual se substituíram os processos de soletração pelo de sentenciação. Por essa ocasião, prossegue Nestor Macena, em plenário de 400 professores, o doutor Manuel Cício Peregrino da Silva, então diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, teve a oportunidade de verificar que crianças com apenas 22 aulas em que se ensinava a ler pelo método Arthur Joviano, liam com a maior facilidade qualquer frase por ele escrita no quadro negro, causando extraordinária impressão a quantos participavam da reunião. Em 14 de dezembro, quando faleceu, Arthur Joviano era superintendente da Instrução Pública do Distrito Federal. Por essa ocasião, a cidade de Pedro Leopoldo já era visitada por grande número de pessoas que desejavam conhecer
um jovem de apenas instrução primária que estava escrevendo mediunicamente poesias de ilustres poetas brasileiros. Chamava-se o rapaz Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira já publicara, em 1932, o livro Parnaso de Além-Túmulo, com 60 poesias de ilustres poetas brasileiros como Castro Alves, Casimiro Cunha, Guerra Junqueiro e muitos outros. As reuniões em que Chico Xavier recebia as poesias eram realizadas na casa de seu irmão, José Cândido, que as presidia. Fausto Joviano, irmão de Rômulo, e o amigo Maurício Azevedo compareceram a diversas reuniões, conforme o atestam fotos e citações no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, de autoria de Hércio Marcos Sintra Arantes, editado pelo ID de Araras, São Paulo. Fausto, certamente sabendo que o irmão Rômulo, desde 1924, se interessava pelo espiritismo, contou as ocorrências a ele. Em 14 de agosto e 9 de outubro de 1935, Rômulo e Maria, sua esposa, compareceram à casa de José Cândido e foram recebidas as duas mensagens que, com estas datas, constam no livro Sementeira de Luz. Na mensagem de 9/10/1935, Arthur Joviano assim se expressou: já vão para quase 10 meses que a morte me arrebatou. Este fato me parecia extraordinário. O espírito de Arthur Joviano despendeu apenas 10 meses para manifestar-se tão naturalmente? Mas alguém pode perguntar, o que tem isto de extraordinário? É que eu penso ser um prazo muito curto para o retorno espiritual de uma pessoa que, ao que se sabe em vida, nunca se envolveu com as manifestações do espiritismo, nem por conversas com o filho Rômulo. Mas cheguei à bela conclusão de que Arthur Joviano, cristão desde o 2º século, tendo sido despertado para o cristianismo pelo amor e carinho da neta querida, Célia, conforme nos relata o livro 50 anos depois, em 1934, Arthur Joviano já era um espírito muito elevado, e a sua vida no século XX bem o demonstra. Na noite de 13/11/1935, foi realizada a primeira reunião do grupo doméstico Arthur Joviano, na casa de Rômulo e Maria, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Lembro-me bem daquela noite. Eram 20 horas. Estávamos na sala de jantar e alguém bateu palmas na varanda. Papai levantou-se para atender e voltou com um rapaz moreno, muito simpático. E quando me levantei para cumprimentá-lo, papai disse: Chico, esta é nossa filha caçula, Wanda. Apertamos as mãos e voltamos para nos sentarmos em volta da mesa, onde mamãe nos aguardava para servirmos deliciosa sobremesa. Pouco depois,
os adultos retiraram-se para o gabinete do papai e meu irmão Roberto e eu fomos para nossos respectivos quartos. Nessa primeira reunião do grupo doméstico Arthur Joviano, não houve mensagem escrita, mas por incorporação do espírito de Arthur Joviano no médium Chico Xavier. Estavam presentes também os irmãos de Rômulo, Fausto Joviano e José de Araújo, bem como Aurélio de Amorim e Júlia Pego de Amorim, pais de Maria. Daí em diante, todas as quartas-feiras à noite, Chico comparecia à nossa casa para a reunião do grupo doméstico Arthur Joviano. E eu fui ficando curiosa para saber o que acontecia no gabinete. E, para me sentir participante da reunião, passei a arrumar a mesa previamente, limpando-a e colocando um bloco de papel e vários lápis bem apontados. Até que, uma noite, criei coragem e escrevi no alto da primeira folha do bloco: "Boa noite", e me retirei. Era a noite de 22/12/1938. Na manhã seguinte, para minha agradável surpresa, papai e mamãe me entregaram a folha do bloco com a poesia "Boa Noite", de Casimiro Cunha. A poesia é a seguinte: "Boa noite, minha filha, Deus te abençoe a esperança, plantando no teu caminho flores de luz, de bonança. Deus te conserve na estrada do bem, do amor, do carinho, onde as bênçãos de teus pais possam descer de mansinho. Que a Virgem da Caridade te colha o bom coração, no seu manto de bondade, de luz e consolação. Que a mão terna de Jesus te livre de todo o mal, enchendo-te de alegria na noite do seu Natal." Esta poesia foi publicada no livro Cartas do Evangelho, da editora LAC, de São Paulo, em 1947. As reuniões do grupo doméstico eram realizadas semanalmente, às quartas-feiras à noite, como já disse. Diariamente, às 14 horas, ouvia-se por toda a fazenda um sinal peculiar, produzido pelo bater de um ferro nos cantos de um triângulo, também de ferro. Era a hora do café. Nessa hora, o Chico comparecia à nossa casa e ficava num escritório que Rômulo mandara organizar no andar térreo da nossa residência, com acesso pelo jardim lateral. Ali, Chico recebia, datilografando, mensagens dos amigos espirituais, principalmente de Emmanuel. Concluída a cota datilográfica, das mensagens recebidas, o Chico subia a escada de acesso à varanda da casa e no gabinete de Rômulo colocava sobre a mesa as páginas recebidas e retornava para o escritório da fazenda. Ao fim do dia, quando Rômulo retornava à sua residência, ele e Maria liam as mensagens recebidas, qual o fizessem a uma bendita novela. Assim foram recebidos os romances Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia
e muitos outros livros da doutrina espírita cristã que temos a bênção de ter em nossas estantes. As mensagens recebidas nas reuniões do grupo doméstico Arthur Joviano são as que constituem o livro Sementeiro de Luz, Deus Conosco, Militares no Além, e os novos livros a serem lançados hoje, todos editados pelo Vinha de Luz, Serviço Editorial da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Que Jesus nos abençoe e que possamos, muitos de nós, ou quase todos, formar em casa um grupo doméstico que se dedique ao estudo do Evangelho, porque faz muita diferença em nossas vidas. Gostaríamos de registrar a nossa gratidão também a duas personalidades do mundo espírita, personalidades essas que estiveram sempre ao lado de Chico Xavier. Nossa querida Dona Neném Aluoto, que durante 33 anos ininterruptos foi esteio, foi apoio, foi amizade e dedicação absoluta à tarefa de nosso querido Chico Xavier, presidindo a União Espírita Mineira. E ao lado dela, o nosso estimado amigo, escritor espírita de renome internacional, Martins Peralva, que com seus estudos dissecava o Evangelho de Jesus, a mediunidade e as obras de Francisco Cândido Xavier. É a eles que dedicamos esses momentos, já que hoje estão certamente conosco, mas no plano espiritual, nos acompanhando. Agora vamos lembrar de Emmanuel, dirigida a Dr. Rômulo Joviano, em 3 de agosto de 1949. É preciso criar espírito para o gigante. O gigante é o Brasil, minha gente, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E já lá naquele tempo ele alertava que os livros viriam para criar espírito para nós outros, elevar o nosso padrão de entendimento, abrir novos horizontes à nossa visão espiritual. Na sequência, uma mensagem de Neio Lúcio, o nosso querido professor Arthur Joviano, que Wanda acabou de nos contar, avô da nossa querida Wanda. Em 21 de setembro de 1949, ele se dirige assim através de Chico Xavier. É preciso alimentar as inteligências despertas para horizontes mais vastos, e o livro é o companheiro silencioso, o amigo sereno, o enfermeiro sábio e, sobretudo, o mestre tolerante e esclarecido, que conversa com o pensamento sem alarde, imprimindo-lhe direção mais nobre, sempre que inspirado nos princípios que nos regem os destinos para o bem. Na sequência, em 23 de 9 de 43, ele diz assim: um livro é sempre um trabalho concretizado, e quando esse trabalho atende à verdade e ao bem, é serviço de Cristo em função de esclarecimento e conforto, amparo e iluminação dos espíritos imortais. Felizmente, todos os de nosso grupo timbram em não falar ao homem matéria, mas ao homem espírito, que vai vencer a morte e transpor os séculos. É com este espírito, com esta gratidão na alma, que nós hoje aqui estamos homenageando, sim, Francisco Cândido Xavier, que fez, durante os 75 anos de serviços ininterruptos à causa espírita cristã, em ponte de luz
entre a espiritualidade mais alta e a face da terra, tão necessitada de espírito imortal, tão sedenta das claridades celestes, com fome do Salvador, como nos disse Emmanuel. É assim que nós homenageamos hoje Chico Xavier, lançando 3 livros. O primeiro deles, um livro de bolso. Eu me lembro ainda nos idos de 1990, quando ele nos entregou em Uberaba o livro Migalha do Espírito de Emmanuel. Era um livro de bolso, simples, mas ele dizia: Geraldinho, nosso povo hoje está muito apressado, é preciso dar a ele condições para que no momento de aflição, no ônibus, no metrô, na via pública, dentro de casa, no momento de sofrimento, ele tenha acesso a uma frase de esclarecimento. E este livro foi publicado à ocasião em 1992 pela União Espírita Mineira. E também hoje estamos lembrando-nos deste momento, lançando o livro Iluminuras. São trechos de mensagens de Emmanuel, que o nosso querido companheiro de Uberaba, César Carneiro de Souza, compilou do livro Deus Conosco. César, por favor, venha aqui conosco. O trabalho dele magnífico. Nos brindou com essas frases, luzes, por isso mesmo o nome Iluminuras, para que pudesse nos iluminar nestes momentos de transição terrestre. Estamos fazendo a dedicatória deste livro ao nosso caro Dr. Rômulo Joviano, sem a presença do qual, certamente, a atividade de Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, no início de sua mediunidade, seria mais difícil, mais escabrosa. A ele em espírito, hoje na espiritualidade, a nossa gratidão, o nosso apoio, o nosso reconhecimento. E vamos agradecer o esforço do nosso caro César Carneiro, de Uberaba. Então, este é o primeiro exemplar que passa às mãos dele. Vamos chamar também o nosso irmão Brás José Marques, de Conceição das Alagoas. Onde está você, Brás? Compulsando os livros Sementeira de Luz e Deus Conosco, ele nos ofertou uma série de pensamentos do espírito de Neio Lúcio, o nosso caro professor Arthur Joviano e também o nosso Emmanuel, confeccionando pérolas de sabedoria que temos a alegria de dedicar ao espírito liberto de nossa cara Dona Maria Joviano, mãe de Wanda. Que ela receba essas pérolas pelo trabalho que ela desempenhou junto de Chico, auxiliando na confecção das mensagens, na datilografia, na revisão, um trabalho anônimo que grande parte da comunidade espírita ainda não conhece ou não teve conhecimento dele. É a ela que dedicamos essas pérolas de sabedoria, como um colar de luzes que bem expressa a nossa gratidão e o nosso amor. Ao nosso caro Brás José Marques, de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, a nossa gratidão. E agora temos a alegria de anunciar aqui a presença conosco de uma portuguesa querida, da cidade de Lagos, no Algarves, a nossa Julieta Marques. Onde está você, Julieta? Ela confeccionou uma história simples, dedicada ao espírito infantil. E nós vamos dizer no Vinha de Luz que essa história não é só para crianças, mas é uma história para as crianças de todas as idades, que é a vida de Chico Xavier.
E para o seu livro, ela deu o título muito carinhoso de Chiquito. O livro está ilustrado pelo nosso companheiro de Vinha de Luz, o nosso Luiz Augusto da Costa. Eu não sei se ele está, se estiver, por favor, também os aplausos para ele. Aproveitando a presença aqui de Julieta, que veio com sua irmã de Lagos, de Portugal, queria registrar também a presença de duas amigas portuguesas, a Noêmia Maria José, que mora em Londres, que está aqui prestigiando o nosso encontro. E a nossa querida Lia Melo, que nasceu em Moçambique, mas reside há muitas décadas na cidade de Lisboa. Para encerrar, a gratidão de todos nós, a vocês que estão aqui conosco, nós gostaríamos de transmitir uma notícia que nos veio hoje pelo celular de Portugal, que certamente não é ao acaso, uma notícia muito auspiciosa. E por isso mesmo, essa imagem das rosas aqui. Todos vocês sabem e conhecem que Chico Xavier sempre foi inspirado pelo espírito de Isabel de Aragão, a querida Rainha Santa de Portugal. E ela, o espírito dela, alguns dias, 48 horas depois dele receber a primeira mensagem aqui em Pedro Leopoldo, no dia 8 de julho de 1927, apareceu para ele em sua casa, pedindo que ele começasse uma tarefa de caridade, de amor ao próximo, de distribuição de bênçãos, de mantimentos, de alegrias aos mais necessitados. No dia 10 de julho de 1927, então, Chico Xavier atendeu ao chamado de Isabel de Aragão e, a partir daí, nunca se desligou da tarefa do amor ao próximo, da caridade, da fraternidade legítima, ensinando-nos a todos nós espíritas cristãos que fora da caridade não há salvação, conforme preconizava Allan Kardec. Chico sempre nos mostrou isto, que Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Sem a presença dos necessitados, dos sofredores, sem a presença dos aflitos, não há sentido em falarmos em movimento espírita. Não há sentido em compreendermos as mensagens iluminadas que nos chegam da espiritualidade maior. A caridade é sim a força que renova o horizonte terrestre, mudando a paisagem de nossos destinos. E a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, no século XIII, foi uma das que mais exemplificou a caridade. Em Coimbra, na cidade de Coimbra, ela fundou e ajudou o convento de Santa Clara a Velha. Este convento, durante muito tempo, estava sob o rio Mondego, sobre os detritos do rio Mondego, estava abaixo d'água, e ele foi totalmente recuperado pela população portuguesa, pelo governo de Portugal. E hoje recebemos a notícia, uma notícia muito auspiciosa, porque é o 18 de abril, dia em que nos reunimos aqui para lembrar de Chico Xavier, e dia do livro espírita, que hoje, exatamente hoje, segundo a informação de Maria José Cunha de Portugal, o governo de Portugal e a cidade de Coimbra está abrindo a visitação pública, o convento de Santa Clara a Velha, na cidade de Coimbra.
Ele foi totalmente recuperado e a partir de hoje está aberto à visitação pública. Certamente, uma mensagem do espírito de veneranda com suas flores, uma mensagem de Isabel de Aragão para dizer que continua com Chico Xavier e queira Deus com todos nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.